Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês se lembram de 2 Coríntios 5:17? Claro que se lembram. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós já sabemos como podemos nos ligar a Jesus em nossa nova vida, mas como podemos melhorar a qualidade dessa ligação? Este será o nosso segundo vídeo sobre oração. Nós precisamos esclarecer e aprofundar algumas noções e alguns conceitos sobre como orar. Para isso, a base bíblica de hoje está em João 15, entre os 5 e os 7. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. A maior parte dos adolescentes que eu conheço tem smartphones. Algumas crianças e pré-adolescentes que eu conheço têm smartphones. Foi-se o tempo que isso era artigo de luxo. Hoje é praticamente uma necessidade. E para que serve um smartphone? Há inúmeras respostas certas e algumas são inusitadas e diferentonas. Lanterna, espelho, isqueiro em shows, lupa, binóculo, desculpa para não conversar, celular do ladrão. Acredita nisso? Algumas pessoas levam um celular antigo na bolsa para o caso de serem assaltadas. Além dessas, há centenas de outras utilidades de acordo com o gosto do freguês. Mas o básico que um smartphone faz, seja ele uma maçã ou um robozinho, é permitir a comunicação síncrona entre duas pessoas, a popular ligação. Fique ligado! E quando você quer conversar com Deus? Qual é o telefone do céu? Para falar com Deus não precisa de smartphone, energia elétrica, torre da tinta, Oi, da Vivo, da Claro, nem de satélite ou fibra ótica. É só orar. Simples assim, como dizer um oi. Oi. A Bíblia ensina 3 regras básicas para a nossa ligação com Deus ter um bom sinal. Fique ligado. Você e eu sabemos que orar é buscar a Deus para conversar e estar diante dele. É ter comunhão com ele. Também sabemos o que é pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Agora vamos ver como esses dois conceitos se juntam em Isaías 59, versículo 2. As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Se Deus não pode nos ouvir por causa de nossos pecados, o que podemos fazer para que Deus ouça as nossas orações? Proponho um roteiro de leitura que nos mostra a luz no fim do túnel, começando nesse versículo que acabamos de ler. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, há outros versículos sobre esse assunto. Por causa de nosso pecado e da santidade de Deus, Ele esconde seu rosto de nós. Através de nossos esforços pessoais, não conseguimos livre acesso à presença de Deus, pois todos somos pecadores. O preço que deveríamos pagar pelo nosso pecado era a morte, a nossa morte. Deus amou o mundo de maneira tão grandiosa que nos enviou seu Filho Jesus para pagar esse preço, morrendo em nosso lugar. Por isso, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, isto é, na presença de Deus. Esse passo a passo bíblico nos mostra que somente através de Jesus podemos vencer a barreira imposta pelo nosso pecado. Jesus é o único capaz de fazer essa mediação entre Deus e nós. Ninguém tem mérito suficiente para isso. Seja homem, mulher, criança, mártir, vivo ou morto. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Só por desencargo de consciência, vamos ler 1 Timóteo 2, 5, na Bíblia Ave Maria. Porque é um só Deus e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, na mesma tradução. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se queremos que nossas orações cheguem até Deus Pai, temos que orar em nome de Jesus.
Mas a expressão em nome de Jesus não é um instrumento para conduzir a mente. Não adianta nada colocar isso em nossas orações por costume, tradição, hábito, pressão social. Orar em nome de Jesus significa que as nossas orações devem ser feitas antes de tudo, porque nós pertencemos a Jesus, porque nós somos limpos por seu sangue, por nos identificarmos com Ele em sua morte na cruz e por sermos seus discípulos. É importante lembrar que a promessa de resposta incondicional é exclusividade dos filhos de Deus. E nós sabemos, pela Bíblia, que filho de Deus é apenas e tão somente aqueles que receberam Jesus, aqueles que acreditam no Jesus da Bíblia. Só podemos chegar na presença de Deus através de Jesus. Apenas pelo poder do nome de Jesus conseguimos entrar na presença do Senhor. Orar em nome de Jesus é isso. E essa é a primeira regra para termos um bom sinal com Deus em nossas orações. Há uma cultura arraigada no meio cristão sobre poderes mágicos e ritualísticos do "seja feita a tua vontade". Assim como em nome de Jesus, não é um mantra "seja feita a tua vontade". Não é. Mas, sim, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É o que lemos em 1 de João 5,14. Repito, não é mantra nem palavras mágicas. Orar de acordo com a vontade de Deus é a segunda regra para termos um bom sinal com Deus em nossas orações. Então, o que significa orar de acordo com a vontade de Deus? Precisamos diferenciar as orações que fazemos segundo a nossa vontade e anseios e as que fazemos nos submetendo à vontade de Deus. Normalmente, e isso é normal, mas definitivamente não é bom, nós tentamos convencer a Deus de que aquilo que nós estamos pedindo é a vontade dele para nós. Nós parecemos filhos espertos tentando convencer seus pais ou responsáveis a comprar um joguinho novo ou uma roupa da moda, fazendo parecer que a ideia partiu deles. Em outras palavras, é normal, ainda que não seja bom, tentar manipular Deus para que Ele se curve à nossa vontade. Imagino que vocês estejam pensando que isso não funciona. E se você pensa o contrário, recomendo a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 3. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado, vocês só querem o que dará prazer a vocês. Orar segundo a vontade de Deus significa ser submisso à vontade de Deus. É confiar que Deus deseja e faz o melhor por você, por mim, por nós. Então, como podemos orar de acordo com a vontade de Deus? O próprio Jesus ensinou a única maneira de termos os nossos pedidos atendidos. Vamos ler João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e continuarem obedecendo aos meus ensinamentos, pedirão tudo o que quiserem e será dado a vocês. Quais as duas condições que Jesus estabeleceu para podermos pedir o que quisermos, sabendo que Deus responderá favoravelmente ao nosso pedido? Saber essas condições é importante para evitar fake news gospel e te poupar de constrangimentos e, eventualmente, te poupar do inferno. A primeira condição é permanecermos em Cristo. E isso significa estar disposto e, de fato, obedecer à vontade de Deus. A segunda condição é que as palavras de Cristo permaneçam em nós, e isso significa que os ensinamentos de Jesus e, por extensão, a Bíblia, devem guiar completamente nossa vida. O final do que você sente, o que você pensa, o que você faz, tudo isso estará harmonizado com a palavra de Deus. E o que precisamos fazer para permanecermos em Jesus e para que a palavra de Deus permaneça em nós? Primeiro, ler e meditar na palavra de Deus todos os dias para conhecer mais a Deus e a Jesus. Segundo, orar sempre para ter uma vida de comunhão com Deus e permanecer conectado a Ele. Terceiro, frequentar a igreja, que é onde se ensina a palavra de Deus. Quarto, memorizar versículos da Bíblia para podermos nos lembrar da palavra de Deus que nos orienta e consola em todo o tempo. Quinto, sexto, sétimo, enésimo,
Ser cristão de verdade em tempo integral nesse mundo corrompido, à espera da volta triunfante de Cristo para buscar os seus, os que permaneceram fiéis até o fim. Você confia em Deus? Você tem certeza absoluta de que a vontade de Deus é perfeita em sua vida? Orar de acordo com a vontade de Deus é a segunda regrinha básica para se ter bom sinal com Deus nas nossas orações. A terceira regrinha é orar com fé. A fé é a chave do nosso relacionamento com Deus. Porque, convenhamos, sem fé nem se começa a orar. A fé verdadeira só existe na vida de quem permanece em Jesus, só existe na vida de quem busca a vontade de Deus escrita na Bíblia. Hebreus 11 nos traz o conceito de fé, e é bom que você pause o Bíblia e leia o capítulo todo. É revolucionário, é esclarecedor, é saudável que você saiba o que a Bíblia diz sobre fé. Todo esse capítulo 11 trata do que é ter fé e dá exemplos de pessoas de fé. Sendo a fé a chave de nosso relacionamento com Deus, e eu acreditando que você vai ler o capítulo todo, vamos focar apenas no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora vamos para Mateus 21, versículo 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Esses versículos nos trazem 4 verdades sobre pedir e receber, e eu espero sinceramente que você leia o contexto desses versículos depois para compreender esse texto dentro do seu contexto sobre fé. Primeiro, qual é a condição para agradarmos a Deus? Ter fé. Segundo, é possível agradar a Deus sem fé? Não, é impossível. Terceiro, qual a condição para recebermos o que pedimos em oração? Crer. Quarto, como devemos pedir? Com fé. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, há outras leituras sugeridas sobre isso. Recomendo especialmente Tiago 1, versículos 6 e 7, que fala sobre como deve ser nossa fé quando vamos pedir. Já sabemos como nos ligar a Jesus em nossa nova vida, mas como melhorar a qualidade dessa ligação? Como vimos hoje, é só seguir essas 3 orientações quando for conversar com Deus em oração. Primeiro, ore em nome de Jesus. Segundo, ore de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, ore com fé. Simples assim. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima.